Quero te levar a um lugar hoje que vai te trazer lembranças familiares. Aquela comida caseira com sabor especial, mas com o requinte de uma gastronomia com um jeito que só esse lugar tem a oferecer. Vem ver! Em um dia ensolarado e lindo na cidade de Santarém, escolhi passar um dia inteirinho no espaço Carijó da Serra, que fica situado na estrada de Ponta de Pedras. Um lugar que ainda não conheço, mas que estou louca para conhecer e quero te convidar a explorar junto comigo. Bora? Olá, queridos exploradores aqui do canal Amazônia. Eu tô aqui na estrada de Alter do Chão, indo em direção ao Alter do Chão. Tem uma estrada que dá para a praia de Ponta de Pedras. Eu estou aqui, ó, localizado bem na entrada, tá? Você consegue identificar aqui. Quem vem de Santarém, tá? Do aeroporto ou da cidade de Santarém, direto. Você vem aqui no quilômetro 14, próximo ao quilômetro 14, você tem essa entrada aqui, tá? Da estrada de Ponta de Pedras, e o lugar que eu vou se chama Carijó da Serra, que fica na estrada de Ponta de Pedras. Esse lugar maravilhoso que eu fui convidada para conhecer e mostrar um pouquinho mais para vocês. Então fica de olho, fica aqui no canal e não perde nada. Bora! Acabei de chegar na entrada do restaurante Carijó da Serra e olha que recepção legal, gente. Até tem um espaçozinho aqui para você sentar, tirar foto com o nome aqui, ó, do restaurante indicando. É bem fácil, ó, naquela entrada que eu já indiquei para vocês, você vem direto nessa rua, direto mesmo, né? E aí quando você olha aqui para o lado esquerdo, ó, já tem a placa, já tem a identificação. Então, bora lá conhecer, né? Aqui na entrada do restaurante Carijó, de primeira você já se apaixona. Olha que lindinho, que fofo, que aconchegante que é esse lugar. Com essa apresentação de um pequeno deck aqui lindinho, com essas árvores aconchegantes. Ó, gente, adoro balouço, eu sou fascinada por balouço. Você já pode vir aqui tirar uma fotinha logo de entrada. Achei lindíssimo isso aqui, aconchegante, maravilhoso. Olha que fofo, muito lindo, né? Eu adoro essas coisas assim, é super bacana. Traz um aconchego, né, para o espaço, traz um clima legal, faz a gente se sentir em casa, ou até mesmo uma energia diferente no dia a dia, né? Tem mais um balouçozinho aqui, lindinho, maravilhoso, que eu achei uma fofura, gente, olha só. Olha que lindinho, que fofo que é. E olha, gente, é bem amplo o espaço, viu? Tudo com grama, bonitinho, aconchegante de verdade. E eu tô assim encantada, ó. Para quem vem lá de fora, assim, a entrada, logo você vê aqui no alto o restaurante Carijó da Serra. Nós vamos ver a preparação da galinha caipira, que é tão famosa, né, aqui da nossa região também. Temos aqui também, ó, a entrada do parquinho aqui, que as crianças podem ficar. E aí, estão curtindo esse vídeo de hoje? Esse vídeo especialmente aqui para você do canal. E ó, deixa eu te falar uma coisa, já se inscreveu no meu canal? Não? Gente, vou falar uma coisa para vocês. Toda semana tá tendo vídeo novo. Toda semana, gente. São muitos materiais legais que eu quero compartilhar com vocês. E também quero que você
né, divulgue, me ajude a divulgar esse canal para muitos outros lugares, para muitas outras pessoas, para a gente divulgar a nossa Amazônia de uma maneira melhor, com mais propriedade, com mais beleza, os projetos, a sustentabilidade, que é o que sempre eu vou estar mostrando aqui. É um canal realmente focado em projetos de sustentabilidade que eu quero mostrar para vocês e para o mundo. O quão importante é e quão necessário é a gente realmente divulgar tantos trabalhos maravilhosos que nós temos em nossa região. Bora? Vem comigo, eu conto com você. Eu acho realmente linda essas mesas, essas coisas assim que são feitas na nossa região. Eles utilizam realmente o próprio material, né? Cortes de árvores diferenciados. Ó, isso aqui é um pedaço de uma madeira já toda moldada, toda feita especialmente para cá. E eles têm vários espaçozinhos, sabe? Que dá para você sentar. Olha que fofinho, gente. Tem um coraçãozinho ali, a criançada tira, você tira. Senta aqui, ó. Tira uma foto aqui bonita para colocar no feed, no Face, ó. Top demais. E ó, aqui tem um rendário aqui, viu, gente? Dá para relaxar. Olha que legal. Você pode escolher uma rede aqui. E aqui tem esse espaço, né? Deitou, comeu uma galinha caipira pesada, sentiu um cansaço? Vem para cá. E ó, a tradição aqui, o tradicional deles é a galinha caipira, mas tem vários outros pratos, tá? Daqui a pouquinho eu vou lá mostrar um pouquinho mais dos detalhes da preparação para vocês, que eles estão fazendo ali com muito carinho, com muito amor para mostrar aqui no canal. E enquanto isso eu vou me embalar aqui um pouquinho, já volto. Agora vamos lá apreciar a preparação da famosa galinha caipira, feita pelo Gilson aqui no Carijó da Serra. Ele me convidou para acompanhar bem de perto a preparação sem esconder nenhum segredo. Vamos lá? Vamos então para um momento tão esperado, que é a preparação da galinha caipira aqui no Carijó da Serra. E eu tô aqui hoje com o Gilson, que ele vai nos mostrar essa preparação que é feita especialmente aqui para o canal Amazônia, Duda Milani. E eu quero mostrar para vocês com riqueza de detalhes tudo como é feito aqui na panela de barro. Bora, vem ver comigo. Oi, Gilson, tudo bem? Tudo tranquilo. Hoje o que a gente vai, o que você tem assim para mostrar pra gente especial da galinha caipira? E Duda, na verdade hoje a gente vai fazer a preparação da galinha caipira, né? A tradicional aqui. O nosso canal ele é internacional também, então eu queria que você explicasse qual é a diferença de fazer, cozinhar numa panela de barro e numa panela tradicional. Ah, tá. É uma diferença muito grande. É um detalhe aí que é para quem conhece, come a galinha caipira, que é conhecida, né? Porque a panela de barro ela deixa o caldo mais grosso, aquela coisa toda. Mais apurado. Mais apurado, esse detalhe. Sente o sabor, Sente o sabor. E vai quentinho todo o tempo, né? Então, ó, gente, para você que não sabe ainda, não tem conhecimento tão aprimorado sobre isso, a panela de barro ajuda a apurar melhor o sabor, né? Deixar com aquele original mesmo, dos temperos e tudo, e você consegue saborear de uma maneira muito melhor. Então vamos lá. A galinha caipira, para mim, ela não pode colocar muito tempero para não fugir da tradição dela, né? Gilson, tem muita gente que usa muito limão, né? Para tirar o pitiu, porque não gosta. O que você fala sobre isso? Na verdade, eu uso o limão para lavar ela, depois de escaldar, no caso, né? Eu lavo ela com limão e já em seguida aqui. E aqui é a produção de vocês mesmo? A produção é nossa, né? Na verdade, a gente está já colhendo daqui da produção do Carijó mesmo. Gente, o que eu mais gosto da galinha caipira é isso aqui, ó, essas gordurinhas assim, ó. Maravilhoso, isso dá todo um diferencial na comida. Fica muito bom. Ela dura mais ou menos em média quanto tempo, assim, só na panela de barro? E se for na panela de barro aqui mesmo, da nossa criação aqui, como a gente já tem o controle todo, ela dura em torno de 45 minutos. E os outros temperos, eles já são depois, né? São temperos só que finais, já no caso aqui o cheiro verde, no caso se for no caldo grosso a gente coloca a farinha branca aí para dar um toque, né? E agora é esperar... esperar ela refogar um pouco aí. E a gente vai esperar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta para mostrar o restante.
galinha caipira agora, olha só, gente, ela tá aqui só na cebolinha, no alho, né, no próprio óleo dela, essa gordura, ó, que ela solta um pouquinho. Mas para finalizar, para ficar ainda mais gostosa, o Gilson vai colocar aqui os temperos finais. Certo, aqui nós vamos retocar com a cebolinha de novo, né? Cebolinha. Aqui o cheiro verde, né? Não tem como não deixar de ir aí. Dá um cheirinho bom. Isso. Então aqui já é o toque final mesmo, entendeu? Essa é a galinha caipira raiz, gente. Isso, feita na panela de barro. Justamente, essa é daí só aqui que você vai encontrar essa delícia então, feita nessa produção. Aí é só tampar de novo aí para mesa, já tá o toque final aqui. Gente, interessante, ele também faz entregas, né, aqui pelas redondezas, né? Aqui na pousada, alguém que tá em casa. Tem algumas pousadas aqui perto, então pede. Então qual é o diferencial dele? Ele não manda numa marmita tradicional, sabe? Por quê? Ele acredita que perde a qualidade, com certeza, né? chega frio, né? Chega frio e a panela de barro, ela tem essa preciosidade, ela conserva, né, o sabor da galinha caipira. E lá ela pode esquentar se ela quiser, né? E aí ela esquenta também lá, muito legal. E enquanto eu espero essa galinha sensacional feita na panela de barro, vim ver essa lojinha de nome Carijó Store, que é a coisa mais linda, gente, e cheia de produtos maravilhosos para você apreciar e comprar enquanto o seu pedido ficar pronto. Entrando aqui na lojinha Carijó, que também tem um espaço muito bonitinho, bem aconchegante. Linda, mostra pra gente então o que vocês têm para oferecer aqui, além do restaurante, né? Nós temos aqui algumas variedades, né? Assim como a sandália, o biquíni, né? A saída de banho. E além disso tem também as panelas de barro, né? Que são novidade aqui. Gente, olha só que interessante. O Gilson está me mostrando aqui que ele faz essas peças aqui de madeira, ó, para mil utilidades, né? Dá para cortar uma carne, dá para colocar como centro ali para colocar alguma coisa na sala, um jarro, alguma coisa. Isso aqui também, ó, um suporte para colocar panelas, né? O que você achar necessário, um vaso. Então, esse material ele também faz, e faz as mesas, foi ele mesmo que fez as mesas dos locais, eu vou mostrar pra vocês. E também os balouços que estão aqui, que eu já mostrei um vídeo pra vocês sobre eles. Um dos materiais que o Gilson faz por aqui, que é esses banquinhos, ó, que... Esse aqui é parafusado, né, Gilson? É parafusado, é no suporte bem seguro aí, né? Uhum. É bem rústico. Bem rústico mesmo. Aproveitando cada pedaço, cada detalhe da madeira. Que vocês usam. Essa daí é Itaúba. A Itaúba. É Itaúba. É tipo assim, a costaneira dela, né? E fica de lembrança. um design totalmente diferente, né? Lindo. E aí a gente fez o banco aqui, artesanal, de uma... Tem o banco também, gente. Vem cá. Bem, olha, aí a gente... É bem rústico também, né? De uma estaca, na verdade, de uma forquilha, a gente bandou ela, fez Olha, gente, que legal. Entendeu? Colocar no jardim. Encomendem, vem o Gilson, ele faz através de encomendas. Vem aqui, encomende pra ele. É porque nós temos uma praia, gente, que é aqui na estrada. E eu vou mostrar ainda pra vocês um episódio especial só sobre Ponta de Pedras. Então ele fez uma pequena réplica aqui de como seria, e pra lembrar, né? Em homenagem à Ponta de Pedras. É verdade. Muito legal. É uma madeira que o pessoal conhece como amarelão. Na verdade, ela é dessa árvore aqui que foi cortada, que ela estava comprometida, ficou o tronco dela e ela nasceu, agora brotou e fez uma casinha lá para... O pessoal conhece como Itaúba aí, ó. Olha, gente, também é bem rústico, que foi tirado, olha, cortado o pau, né? E aí a gente resolveu fazer essas madeiras aqui na região, a gente usa muito assim, numa área externa, para churrasco, essas coisas assim, nós gostamos bastante. Aí aqui esse cipó também aqui ficou, que é a escada de jabutim, que o pessoal conhece. Ah, isso tem muito em Jamaraquá, que eu também visitei lá. E aqui, como era um seringal aqui, a gente resolveu... É um seringal. Meu pai, na verdade, ele cortou essa seringa aí, depois a gente vai falar um pouco disso daí, né? E aí eu deixei tudo aqui.
Só foi embosqueado mesmo e ficou aí. Como a natureza é incrível, gente. Ele deixou exatamente do jeito e ressecou e ficou uma arte. É verdade. E agora vamos para o momento mais esperado, degustar esse prato preparado com tanto capricho pelo Gilson. Uma galinha caipira sensacional feita na panela de barro. Vem comigo! Bora experimentar a galinha caipira? Ó, tô aqui depois dessa preparação, esse acompanhamento da galinha caipira. Quero mostrar aqui para vocês essas guarnições e também experimentar tudo o que esse prato tem a nos oferecer. Gente, esse é o pirão, tá? Ó, vou mostrar aqui pra você. Pirão feito do próprio caldo da galinha caipira. Então, vou... Parece que eu mais gosto. Com bastante caldo. E eu gosto de jogar o caldo em cima da farinha, gente. Esse aqui já é feito dela mesmo, né? Olha isso. Incrível. Bora provar? Gente, macia, olha. A textura dela. Bem macia. E o sabor, o cheiro. Eu não sei explicar, mas é diferente quando faz na panela de barro. Fica mais... Ai. Vou provar mais. Gente, o sabor... Você não sente... Os outros temperos é uma complementação. Mesmo que você lave, como eu falei com o Gilson, lave com limão, ela não tira. Parece que ela apura mais, entendeu? E você viu que ele fez com produtos alho, óleo, cebolinha, salsinha, nada demais. E o gosto ficou incrível. E agora provando com pirão. Sou boa de boca, tá, gente? Eu não tenho muito limite, não. E uma galinha caipira sem um macarrãozinho alho e óleo não é uma galinha caipira. E ó, esse aqui tá. E a carne macia, gostosa com pirão. Você precisa vir aqui, viu? Carijó da Serra. Melhor galinha que eu já experimentei, gente. Sem dúvida nenhuma. Esse drink regional aqui que eu acabei de receber, feito de pitaia, gente, ó. Ó que... Eu amo pitaia. Vou experimentar. Bem levinho, bem gostoso. Quem gosta, tem esse e muitos outros, viu? Muitos drinks legais aqui no restaurante. Você pode apreciar e passar uma tarde linda, um dia lindo como esse. Depois de apreciar essa galinha maravilhosa, fiquei curiosa para saber mais da história desse lugar. E como eu amo descobrir o início de cada empreendimento e projeto que apresento aqui no meu canal, pedi ao Gilson e também ao seu pai, de nome Emanuel, para me contar um pouquinho da história tão enriquecedora desse lugar. Bora ouvir comigo? Para você se encantar ainda mais com a história desse lugar, aqui do Carijó da Serra, eu trouxe aqui hoje o seu Emanuel, que é o pai do Gilson, né, que é o dono do restaurante. E a gente vai contar para vocês um pouquinho sobre a história desse lugar e principalmente sobre um fato curioso sobre a seringa aqui com o seu Emanuel, né, seu Emanuel? Tudo bem? Exatamente, tudo bem, graças a Deus. Com 7 anos a gente acompanhava a minha mãe aqui, cortando seringa, né? Essas terras ficaram desocupadas aqui com esses terrenos dentro. O dono dessa seringa aqui era o pai da minha esposa, eu nem sabia. Um dia nós andando aqui nas extremas e quando chegou bem aí, era aquela seringueira lá, ó, ele falou para mim, pai, aqui é o lugar que nós vamos morar, fazer minha casa.
E aí nós fechamos o negócio. Fechamos o negócio com ele. Bora então trabalhar. Uma hora dessa, assim, por exemplo. A gente estava cortando seringa, colhendo leite, ou botando veneno no leite para endurecer, fazer o cernambi. Escutando o pessoal lá na praia gritando atrás do cardume de peixe. Tem quanto tempo esse lugar já, desde então? Tá com 1 ano e pouco, né? 1 ano e 4 meses que nós começamos a trabalhar. E como foi que começou? Foi com o aniversário, né? Rapaz, nós tivemos que trabalhar muito aqui nesse trabalho por causa do meu aniversário. Ele colocou na cabeça dele que o meu 70 anos era aqui. Né? E estava muito simples, não tinha grama, não tinha nada. 70 anos, o pessoal me conhece. Tem muita história, né? 70 anos tem muita história, gente, pra contar. E aí ele, graças a Deus, nós realizamos o sonho. Como é que foi depois desse aniversário? Depois disso daí, pai, agora a gente vai fazer alguma coisa aqui de... Como a minha área é restaurante, muito tempo trabalhei com isso. E aí eu queria, o que eu quero fazer aqui? Embora fazer um restaurante com uma opção meio diferente aqui na praia. Qual seria o nome? Aí a minha ideia sempre foi fazer uma casa de venda de galinhas, se trabalhar num restaurante com caipira. Porque vocês produzem, né? Isso. Então aqui, onde eles estão localizados, é na estrada indo já para uma praia, meio que estratégica, 1.300 né? metros daqui da praia. 1.300 metros da praia, tá vendo? Então a pessoa vem para a praia e já aproveita. Mas o mais interessante que eu estava conversando com o Gilson é que a maioria das pessoas que vêm para cá não vão para a praia. Já tem uma clientela específica, ele já conseguiu chegar nesse patamar. Esperava esse retorno daqui a 1 ano, na outra temporada que vem por aí pela frente. E aí, só que foi muito rápido. Veio muito antes, né? Muito antes. E ó, gente, que interessante. A gente está aqui, não sei se você percebeu, atrás de uma seringueira, né? Verdade. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que essa seringueira tem a ver com o seu Emanuel. Era cortar seringa de manhã e plantar roça de tarde. Era um trabalho muito difícil, né? Difícil, né? Carregava cernambi para um lado e outro. Esse cernambi que ele fala é o leite. É o leite dele. O nome tradicional que a gente Aqui tinha aqui era é cernambi. É interessante essa história, gente, porque nos próximos episódios nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre a borracha, o quanto foi importante aqui na nossa região. Sempre eu tive essa visão de trabalhar com artesanato, um aguar rústico. E aí veio encaixando tudo na hora certa. No caso foi, na verdade, para nós foi muito valorizado aqui para a gente poder deixar essas seringas aqui, né? Tem mais local assim com área de seringa, entendeu? Preservou, tirou só uma seringueira aí nesse trajeto todo aí. Então estão todas aqui, graças a Deus. É por isso que o ambiente é tão ventilado, gente, é tão maravilhoso. Frio, né? Fala pra gente quais são os dias que funciona aqui. A gente está funcionando de terça a domingo. De segunda a gente não funciona. Abre das 10 às 21. A pessoa pode ligar para encomendar. Pode ligar, fazer a reserva, né? Obrigada, gente, pela entrevista. Tô descendo aqui para mostrar para você a criação que é aqui da Carijó, do restaurante Carijó da Serra. Eles têm uma produção própria, né? É a criação própria deles, então as galinhas são todas alimentadas aqui, são criadas aqui justamente para eles terem, né, todo um cuidado com a alimentação delas para proporcionar uma galinha de qualidade mesmo para os seus clientes. A lembrança que me traz nesse lugar é muito com a fazendinha da minha bisa. A tranquilidade, o vento principalmente e as árvores. O espaço em si é sensacional, a delicadeza, sabe, que eles têm de cuidar, com cada detalhe, com cada árvore, com cada mesa, com uma flor que foi criada de forma sintética para agradar as crianças, o parquinho. É realmente sensacional. A gente tem a intenção de voltar sempre, porque ficar aqui o dia inteiro é a melhor opção que você pode ter. E, principalmente, a galinha estava sensacional. O tempero, eu consegui sentir o sabor real da galinha feita pela panela de barro, que não tenho nem o que falar. Foi a melhor galinha caipira e eu falo com prioridade. Foi a melhor galinha caipira que eu já comi na minha vida.
Me despeço de mais um lugar com missão de dever cumprido, mostrando a vocês mais uma beleza da nossa terra, entre dialetos e costumes regionais, mais que isso, refletindo sobre sabores memoráveis do restaurante Carijó da Serra. E aí, gostou do vídeo de hoje? Espero que você tenha gostado. Quis mostrar para você esse lugar maravilhoso e incrível aqui na Amazônia. E ó, não se esqueça, hein? Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder para a gente chegar a 1000 inscritos. E te espero no próximo episódio. Até lá!